Graças a Deus, louvado seja Deus. Estamos aqui mais um dia para receber e aprender de Deus. E é muito valioso isso. Você não deve desistir. Você tem que continuar firme nesse propósito. Continuar recebendo a palavra de Deus. Talvez você possa ter dúvidas a respeito do Espírito Santo, mas eu estou aqui para te ensinar. E o próprio Espírito Santo vai revelar para você aquilo que você precisa saber. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34, ou melhor, em todo o capítulo 10, conta a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era italiano, né? Naturalizado romano, tinha duas cidadanias. E ele era um homem importante, um político, um líder, um soldado também, né? E ele temia Deus, e ele orava, e ele buscava o Senhor. Eu tenho falado a respeito que Deus reconhece aqueles que são seus. Então mesmo Cornélio, ele não tendo conhecimento, mesmo ele não tendo, estando na igreja, o coração dele era aberto para as coisas de Deus. Então constantemente ele orava, ele falava com Deus, ao ponto de um anjo aparecer para ele e falar assim para ele: olha, as suas orações foram ouvidas, mande chamar Pedro, ele vai estar em tal lugar assim, assim, assado, manda os homens chamar, que eu vou mandar ele vir aqui explicar para você, ensinar você aquilo que você está pedindo. E a Bíblia diz então que aqueles homens trouxeram Pedro. Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo, porque para ele apenas os judeus poderiam receber mais de Deus, ser cheios do Espírito Santo. E Cornélio não era judeu. Mas a Bíblia diz então que Pedro foi, e chegando lá na casa de Cornélio, havia muita gente, amigos, familiares, e provavelmente um homem rico, um homem, né, poderoso, lá em Jope. E aí então ele, contando para Pedro aquilo que o fez chamá-lo, então Pedro disse: então agora eu vou trazer a mensagem para vocês. E começou a dizer: na verdade reconheço que Deus não se deixa levar pelas pessoas humanas, mas que em toda a nação aquele que tem e faz o que é justo, este lhe é aceito. Esta mensagem que Deus enviou aos filhos de Israel, evangelizando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis o que sucedeu por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que João pregava. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, ao qual andou por toda parte, fazendo bem e sarando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que se faz na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando em um madeiro. E este ressuscitou a Deus, ressuscitou Deus ao terceiro dia, e concedeu que fosse ele manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus tinha antes escolhido, e nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem por Deus tem sido constituído juiz de vivos e mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E enquanto Pedro ainda falava estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você vê que não existe uma regra para se receber o Espírito Santo. Você percebe que Paulo, em Éfeso, impôs as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Aqui, enquanto Pedro falava, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, porque eles tinham tanta sede, tanta vontade, e o Senhor estava disposto a saciar a sede deles, que eles começando a ouvir a palavra, essa palavra simples, que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus perdoou os pecados, essa palavra do batismo, eles foram cheios do Espírito Santo. E, admirando-se todos os crentes que eram,
que eram da circuncisão, quantos vieram com Pedro, porque Pedro não foi sozinho, porque também sobre os gentios, quem que é os gentios? Os que não eram judeus, né, os estrangeiros, foi derramado o dom do Espírito Santo. Quer dizer, eles falaram assim, olha, agora o Espírito Santo não é só sobre os judeus, mas sim sobre aquele que não é judeu, pois os ouviam falar outras línguas e engrandecer a Deus. Olha que maravilha, uma manifestação do Espírito Santo quando nós o transbordamos nele, falar em outras línguas e louvar a Deus, ou seja, engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém negar água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogassem que demorassem ali alguns dias. Olha que interessante, então. Eles não eram batizados. Então talvez você não é batizado e você pensa assim, como eu posso receber o Espírito Santo se eu não sou batizado ainda? Eu não quero batizar porque eu tenho dúvida. Mas o dia que você estiver no culto e o Espírito Santo estiver disposto a encher a igreja e encher a sua vida dele, o que vai acontecer? Mesmo que você não é batizado, você vai receber o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo, eu não era batizado. Eu recebi o Espírito Santo com 8 anos. Eu fui me batizar aos 12 anos. Então, talvez você se ache uma pessoa que tem que ter regras. Não, não existem regras. Não existem regras. O poder de Deus, ele se manifesta na medida que existe fé. Fé. A mulher disse, se eu tocar na barra do vestido de Jesus, eu serei curada. Ela foi lá, tocou e foi curada. Foi a fé dela que determinou. E Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. O outro pegou e falou para Jesus, olha, eu não preciso que o senhor vá na minha casa. Não preciso. Porque debaixo, não tem necessidade de ser na minha casa. O senhor pode dar uma palavra daí mesmo, que o meu servo será curado. E Jesus disse, olha a fé desse homem. Então, para outro, Jesus passou lama nos olhos. Para outro, ele mandou estender a mão. Então, não existe regras. Existe um coração aberto. Na medida que você abre o coração para Deus, seja batizado ou não, seja pecador, seja prostituto, homossexual, seja adúltero, seja o que for, ladrão, assassino, não importa. Na hora que você está na presença de Deus, você recebe a palavra, você abre o teu coração, você se arrepende dos seus pecados, então você recebe o Espírito Santo ali. E quando você recebe o Espírito Santo, você não tem dúvida de passar pelas águas. E foi o que aconteceu aqui. Cornélio e a família dele, todas aquelas pessoas, não eram batizadas nas águas. Elas receberam o Espírito Santo e depois elas foram batizadas. E você estudou ontem comigo em Éfeso que Paulo foi lá, eles eram batizados no batismo de João, aí batizou no nome do Senhor Jesus, né? E depois Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então não tem regra. Qual que é a única coisa que é necessário e que podemos dizer assim que talvez seja uma regra? É você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus. E talvez você nem saiba que exista Espírito Santo, mas pelo fato de você fazer isso, ele vai lá e te dá um dom, um presente do Espírito Santo. Assim como você pode imaginar que nem existe um presente, de repente alguém vai lá e te dá um presente e você fala, nem sabia que isso existe. Mas o que acontece? Alguém vai viajar para fora e olha um negócio lá e traz para você. Então o que acontece? Você precisa abrir os seus olhos, abra os olhos do seu coração e veja e creia e não coloque empecilhos e regras para você ser cheio do Espírito Santo. Se de repente você estiver orando e você perceber que a tua língua você começa a falar coisas que você não entende, não segure isso, não freie isso. Deixe que o Espírito de Deus vai trabalhando na sua vida. Não fala assim, opa, eu vou parar por aqui. Não, continue. Quando você começar a mergulhar nas coisas de Deus, não volte para trás. Continue. Continue indo para a igreja, continue orando, continue buscando, continue clamando, continua. Que você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos então orar agora? Vamos pedir desse Espírito
Vamos engrandecer ao Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome. Glorificamos a Ti, Senhor. Exaltamos o Teu nome, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Meu Deus, nós precisamos de Ti, meu Pai. Precisamos transbordar do Teu Espírito Santo. Quanto mais nós transbordamos do Teu Espírito Santo, mais de Ti nós temos, menos de nós, menos do mundo. E de repente os nossos olhos se abrem e nós começamos a ver, meu Pai, as coisas que nós fazemos que destrói a nossa comunhão contigo, que destrói o nosso caráter, a nossa moral, a nossa paz. Então nós nos enchemos da Tua paz, nós nos enchemos da Tua graça, nós nos enchemos do Teu favor. Espírito Santo, coloca a Tua paz na vida desta pessoa, meu Deus, que está triste, que está com dúvida, que está com medo. Se ela receber o Teu Espírito, meu Deus, o Senhor vai convencê-la a cada dia. A cada dia o Senhor vai convencê-la de toda a graça, de toda a misericórdia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito, assim como o Senhor derramou em Éfeso, assim como o Senhor derramou em Jope, na casa de Cornélio. Derrama também agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Derrama do Teu Espírito, enche cada vida do Teu favor, enche cada vida da Tua graça, Espírito Santo. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto de Ti para nos ajudar, para andar nos Teus caminhos. Transborda a nossa vida, meu Pai. Transborda poderosamente a nossa vida, porque nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor está conosco. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Você pode continuar orando, você pode continuar buscando, você pode continuar clamando, que você vai ser cheio, cheio, cheio e vai receber cada vez mais do Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Vem aí a Conferência do Poder de Deus, aniversário da nossa igreja, dia 28, dia 29, dia 30. E é muito importante, então, que você esteja conosco, tá bom? Esteja conosco em nome de Jesus nesses dias, porque vai ser uma conferência de poder muito grande. Esteja orando por isso. Continue orando agora. Eu quero pedir, se você não curtiu o vídeo, curta. Se você não compartilhou, compartilhe. E vamos ficar firmes na fé em Cristo. Tá bom? Deus abençoe você e até amanhã em nome de Jesus.